Quando nós falamos de estatística, bioestatística, a matemática como um todo, uma palavra ela é bem presente nas nossas discussões, que é a palavra variável. O que é uma bendita variável? O que caracteriza uma variável? Não se preocupem, pessoal, em copiar nada do que eu vou apresentar aqui para vocês, porque eu já até mandei lá para vocês esses slides, tá bom? Então, fiquem bastante atentos, assim, para realmente compreender o conceito e se tiver alguma dúvida, já perguntar. Então, variável, ela é uma característica de interesse que é medida em um elemento da amostra ou da população. Como o próprio termo já fala, variável remete à ideia de algo que varia, algo que pode assumir valores diversos. E essa variável, ela pode ser uma variável numérica, que quando ela for uma variável numérica, ela é chamada de uma variável quantitativa, porque esse termo quantitativa vem de quantidade, e ela também pode ser uma variável que representa uma qualidade, que nesse caso vai ser chamada de uma variável qualitativa, tá bom? Então, o que significa que quando nós falamos de variável, nós podemos estar nos referindo a uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa. E essa variável quantitativa, que remete à ideia de quantidade, ela ainda pode ser discreta ou contínua, e a variável qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal. Ah, professor, mas o que significa cada um desses termos? É o que a gente vai discutir hoje. Então, primeira coisa, né? O que significa essa bendita variável qualitativa? Esse trechinho que vocês estão vendo aqui, ó. Espera um pouquinho, deixa eu pegar a canetinha. Esse termo aqui que vocês estão vendo, a variável qualitativa, esse termo quali, ele remete à ideia de qualidade. Então, toda vez que você falar de uma variável que remete à ideia de qualidade, trata-se de uma variável qualitativa. Então, são as características que não possuem valores numéricos, mas, ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o sexo que você é? Qual é o seu sexo? Você não pode responder, ah, meu sexo é 1, meu sexo é 2, meu sexo é 3. Não. Você vai responder que o seu sexo, ou ele é sexo masculino, ou você é sexo feminino, ok? Então, quando você fala dessa variável sexo, quais são as possibilidades? Masculino ou feminino. Então, a sua resposta não representa um número, mas sim uma qualidade, ou seja, uma característica que te define. E essa variável qualitativa, que remete a essa ideia de qualidade, ela pode ser uma variável nominal ou uma variável ordinal. O que significa uma variável qualitativa nominal? Uma variável qualitativa nominal é aquela que não existe uma ordem entre as categorias. Igual eu falei para vocês no caso do sexo. Quais são as opções do sexo? Masculino e feminino. Você tem uma hierarquia? O feminino está acima do masculino? Não. O masculino está acima do feminino? Não. Se eu perguntar qual a cor dos seus olhos, você pode falar, é castanho, é preto, é azul, é verde, mas também não existe uma hierarquia. Não existe um nível. Ah, o olho azul é mais bonito, então é primeiro lugar. Não, não existe essa categoria. É apenas uma resposta nominal. Se eu pergunto para vocês, pessoal, vocês são fumantes? Você vai responder, sou fumante ou não sou fumante. Mas também não significa, não existe uma categoria, uma ordenação. Agora, quando nós falamos de uma variável qualitativa, que existe uma ordem, por exemplo, nível de escolaridade. Se eu perguntar para vocês, pessoal, qual que é o nível de escolaridade dos pais de vocês? Vocês podem falar analfabeto, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio ou ensino superior. Vocês concordam comigo que existe uma certa hierarquia? Porque não tem como você ir para o ensino médio antes de você ter passado pelo fundamental. Então, como existe uma ordem, uma sequência lógica, essa variável qualitativa ela recebe esse nome de ordinal. Por exemplo, quando a gente fala do estágio de uma doença ela está em estágio inicial, ela está em estágio intermediário ou terminal. Então, nesse caso, significa que também existe um nível, estado inicial. Se você avança, intermediário. Se você avança, aí pode ir até o terminal.
E um outro caso, por exemplo, qual é o mês que representa o seu nascimento? Ah, janeiro, fevereiro, março, abril, tanã. Mas também existe uma lógica, existe uma sequência em relação a essas variáveis. Então, variável qualitativa remete à ideia de qualidade. Quando ela é nominal, é porque não existe ordem. E quando eu falo de uma variável ordinal, é porque remete o termo de ordem. Então, ó, ordi aqui, ele vem de ordem. Então, isso aqui remete à ideia de ordem, ok? E uma variável quantitativa. O que muda da variável quantitativa para a variável qualitativa? Esse termo quantitativo representa a ideia de quantidade. Então, quando nós falamos de quantidade, como que você representa uma quantidade? Por meio de números. Então, são as características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Então, quando alguém te faz uma pergunta a respeito de alguma variável do corpo humano que está querendo descobrir sobre você, essa resposta sua for um número, significa que é uma variável quantitativa. E essa variável quantitativa, ela também pode ser chamada de contínua ou discreta. Então, nem fica claro, qualitativa remete à ideia de qualidade, quantitativa representa a ideia de quantidade. Olha só o que é uma variável discreta. Variável discreta são as características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores, e assim somente fazem sentido valores inteiros. Ou seja, variável discreta é aquela que proporciona, aquela que aceita apenas números inteiros. O que é número inteiro? O número inteiro é aquele que não é quebrado, ou seja, aquele que não tem vírgula. Então, se eu perguntar para vocês, quantos filhos vocês têm? A pessoa pode falar, nenhum. Então, a resposta é zero. Ah, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Mas eu posso, alguém vai me responder assim, ah, eu tenho 2 filhos e meio? Nem se um for não, não existe essa ideia. Como que você vai ter meio? Então, você só tem quantidades inteiras. Então, quando alguém te faz uma pergunta e você responde apenas quantidades inteiras, essas quantidades inteiras em número que você responde significa uma variável quantitativa discreta, ok? Igual se eu perguntar, quantos tios você tem? Ah, eu tenho 2, eu tenho 3. Não tem como você responder que eu tenho meio tio. Ou é tio ou não é. Então, se uma variável discreta é aquela que aceita apenas números inteiros, o que significa essa variável contínua? Aquela que aceita qualquer número, seja ele inteiro ou não. Por exemplo, se alguém pergunta, qual que é o seu peso? Quantos quilos você tem? Aí você fala, o meu peso ele é de, sei lá, 87,5. Qual que é a sua altura? 1,84. O que significa esse 1,84? Significa 1 metro inteiro e 84 centímetros. Se eu perguntar para vocês que hora que é agora, vocês podem afirmar que agora é 8 horas da noite? Vocês não podem, porque ainda não é 8 horas da noite. Mas você pode afirmar que é 8 horas, que é 19 horas e 57 minutos. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores. Idade, primeira coisa, é uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Quantitativa, porque você responde um número. Então, ela é uma variável quantitativa. Era para forçar discreto o... Sim, ela é uma variável quantitativa discreta ou contínua? Discreta. 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 Ela é discreta porque você não vai falar assim, eu tenho 22 anos e meio. Entendeu? Você fala apenas a quantidade de anos que você tem. Então, quando você não pode colocar essa vírgula, esse meio, aí é uma variável discreta, tá bom? Entendi. Anos de estudo. Quantitativa, discreta. Discreta também. Quantitativa, discreta também. Discreta. Sei.
Quando a gente fala do ano de escolaridade. Quantitativa. Qualitativa ou ordinal? Qualitativa ou ordinal? Qualitativa. Qualitativa. Ordinal. Ninguém vai questionar perguntando se não é quantitativa. Mas por que eu botei quantitativa? Porque tá falando do ano da escolaridade. Tipo, Exatamente. Mas olha só, quando eu te pergunto assim, que ano que você está na faculdade? O que você vai me responder? eu estou no segundo. Não, primeiro ano. Segundo período. Mas você observa que você fala primeiro e não um ano. Então, quando é ordinal, então é qualitativa, por não ser o número Não, inteiro. porque, assim, é como se você respondesse, por exemplo, segundo período, primeiro ano. Então, nesse caso, é uma resposta, na verdade, qualitativa. E eu tô assistindo. Você prendeu ele? Então, é uma qualitativa ordinal. Certo? Se eu Fecha a perguntar porta, a sua renda, a renda vai ser o quê? Qualitativa contínua. Quantitativa. Quantitativa, porque você responde um número que é a sua renda, né? Só que ela é que tipo de variável quantitativa? Contínua. Contínua. Por que ela é contínua? Por causa que os números não são inteiros, são quebrados. Pode ser vírgula, etc. e tal. Isso aí. Sexo, Qualitativa. É uma qualitativa. qualitativa nominal? Nominal. Isso. Então, qualitativa nominal. Local de estudo. Qualitativa. Qualitativa nominal também. Nominal Exatamente. também. Então, qualitativa nominal. Conceito obtido na última prova de biologia. Se eu falo conceito A, B, C ou D, que resposta Então, que vai essa eu não entendi muito bem também. Quantitativo, porque é uma quantidade. Esse conceito é tipo assim, tem alguns colégios e algumas universidades que eles não dão nota de 0 a 10, eles dão nota por conceito. Conceito A, conceito B, conceito C. Então, nesse caso, como a resposta é A, B ou C ou D, significa que é uma variável Qualitativa. qualitativa. E como existe essa ordem, né, essa hierarquia, ela vai ser qualitativa. Ordinal. Ordinário. Quantidade de livros que você possui? Quantitativa. Quantitativa. Discreta ou contínua? Discreta. 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 É difícil Discreta. você ter meio livro, né? Outro conceito, pessoal, que é muito presente quando a gente discute a respeito da estatística, é o conceito de população, que também é chamado população ou universo. O que significa isso? A população ou universo é o conjunto de todas as unidades sobre o qual desejamos obter uma determinada informação. E a amostra, ela é um subconjunto de unidades que eu retiro de uma população para obter determinada informação. Então, é como se eu pegasse aqui, por exemplo, olha só, toda uma população, e dessa população eu vou e retiro apenas uma quantidade de pessoas. É assim que nós temos a relação de uma amostra da população. Um exemplo que é muito claro para a gente perceber isso aqui, por exemplo, é quando nós temos as eleições. O pessoal, eles pegam uma certa quantidade de pessoas e eles generalizam, falam assim, ó, pessoal, tanto por cento da população brasileira diz que vai votar em tal candidato, tantos por cento da população diz que vai votar no outro candidato. E por que eles generalizam? Porque eles pegam essa amostra e eles têm alguns cuidados estatísticos necessários para conseguir generalizar essas informações. Beleza? E por que nós utilizamos amostras, né? Qual é o objetivo por trás da gente utilizar uma amostra? As razões que levam os pesquisadores a trabalhar com amostras e não com toda a população são poucas, mas absolutamente relevantes. Primeira delas, o custo e demora dos censos. Porque imagina, pessoal, se fosse com toda a população que o pessoal fosse oferir para ver em quem que eles iriam votar. Ué, seria a própria eleição. Por que você vai fazer eleição se você consegue atingir todo mundo?
E outra coisa, qual que é o maior censo que nós temos no Brasil? É o IBGE. Só que aqueles dados do IBGE ele não é todo ano. Por que não é todo ano? Porque demanda muito tempo e muito custo. Porque no Brasil nós temos uma população muito grande. Então, o fato da gente pegar uma amostra é porque você não quer, você não consegue realmente abarcar toda a complexidade da população. Então, você tem uma impossibilidade física de examinar toda a população. E também porque você tem um comprovado valor científico das informações que são coletadas por meio dessas amostras. E como que nós obtemos uma amostra? Antes de obter uma amostra, eu preciso definir os critérios que serão utilizados para selecionar as unidades que comporão essa amostra. De acordo com a técnica utilizada, tem-se um tipo de amostra. Então, nós iremos discutir o que é uma amostra aleatória, o que é uma amostra probabilística, o que é uma amostra semi-probabilística e o que é uma amostra não probabilística ou de conveniência. A primeira amostra que nós temos é a amostra aleatória simples, que ela é obtida por meio do sorteio de uma população constituída por unidades homogêneas para variáveis que você quer estudar. Por exemplo, imagine que você quer obter uma amostra de 2% dos 500 pacientes de uma clínica para entrevistá-los sobre a qualidade de atendimento da secretaria. Então, você quer o quê? 2% de 500. Como que eu sei quantos pacientes isso equivale? Eu tenho que lembrar. 2%, 2% de 500 pacientes. O que significa esse símbolo por cento? Cento, quando você fala um cento de salgadinho, não é 100 salgadinho? Então, 2% significa 2 dividido por 100. Esse D aqui na matemática significa vezes. Então, 2% de 500 é a mesma coisa de eu multiplicar 2 por 100 vezes 500. Lembra que quando o número estava sozinho, a mesma coisa ser uma fração com aqui embaixo sendo 1? Então, quando eu for fazer essa continha aqui, olha só, o jeito que é a coisa mais fácil do Brasil. Eu faço de cima vezes o de cima, e eu faço aqui o de baixo vezes o de baixo. Então, ó, 2 vezes 500, eu encontro 1.000. Aqui embaixo, 100 vezes 1, eu encontro 100. Aí vocês aprenderam também que você pode simplificar esses 2 zeros aqui de cima com esses 2 zeros aqui de baixo. Aí o que sobrou aqui para mim? Vai dar 10 pacientes. 10 pacientes. Então, nesse caso, eu posso afirmar aqui, ó, sem medo de ser feliz, que esse resultado significa, então, aqui, ó, 10 pacientes. Então, olha só, significa, então, que eu preciso entrevistar 10 pacientes. Pessoal, vocês, como futuros enfermeiros, por que eu não entrevisto os 500 pacientes dessa clínica? Por que vocês acham que não é bom entrevistar os 500? Questão de tempo, por ser muita gente, o que mais? O pessoal que está internado, pessoal, ele está internado por quê? Porque, professor, está tirando uma amostra. Então, a amostra tem que ter, não todos, mas apenas uma parte. Isso. E outra coisa também é que esse pessoal que eu vou entrevistar é pessoal enfermo, é pessoal que está internado. Então, imagina eu ter que incomodar todo mundo para fazer uma entrevista. Você concorda que é meio incoerente? Então, nesse caso, a pessoa fala assim, vou entrevistar esses 500 pacientes por causa do tempo, por causa da demanda de tempo, por causa também dessa questão realmente de eu incomodar a pessoa com essa entrevista. Então, eu vou pegar só 2% dos pacientes, que dá 10 pacientes, tá bom. E como que você seleciona esses 10? Como é uma amostra aleatória e simples, você pega, vai lá na sua planilha, lá no computador onde vai estar anotado todos os pacientes que estão ali internados, e você pega e faz um sorteio. Você pega o nome desses 500, é claro que tem uma situação hipotética, mas apenas para vocês visualizarem. Você pega lá o número de matrícula desses 500 pacientes, coloca dentro de uma urna, mexe lá assim com a mão e tira os 10 nomes. Quando você tira esses 10 nomes, você escolheu alguém porque você quis? Ou foi totalmente aleatório? Não, aleatório. Aleatório. Então, nesse caso, você acabou de pegar uma amostra aleatória e simples. Olha só o jeito que é fácil. Agora, o que seria uma amostra aleatória estratificada? A simples é aquela que eu pego sem se preocupar com quem eu vou tirar. Não me preocupo com nada. A estratificada, ela já é um pouquinho diferente. Porque, olha só,
eu faço o agrupamento desse sorteio por meio de extrato, ou seja, subgrupos. Por que eu faço isso? Novamente, aquele exemplo, eu quero obter uma amostra de 2% dos 500 pacientes, nós já calculamos e sabemos que isso equivale a 10 pacientes, certo? Sobre a qualidade de atendimento da secretaria. Só que você suspeita que os homens são são melhores atendidos do que as mulheres. Então, significa que você tendo essa hipótese de que a secretária ela atende melhor os homens do que as mulheres, faz sentido você lá entrevistar só os homens? Se você entrevista só os homens, eles vão falar o quê para vocês? Não, o atendimento é muito bom, o atendimento é perfeito. Então, nesse caso, você não pode pegar simplesmente e colocar lá dentro dessa urna e tirar os 10 primeiros. Porque vai que nesse azar você tira tudo paciente do sexo masculino. Então, qual que é a solução para isso? Primeira coisa, você começa separando 2 extratos, ou seja, um grupo só de homens e outro grupo só de mulheres. Aí você vai ter uma amostra aleatória de cada sexo ou de cada extrato. Então, nesse caso, você quer identificar apenas o das mulheres, aí sim, você vai lá, coloca o nome de todas as mulheres na urna, você está pegando essa quantidade de pessoas também de um modo aleatório, só que não é de um modo aleatório simples, já é um modo aleatório estratificado, porque você fez 2 extratos, ou seja, separação de grupos. Não é apenas grupo de homem e mulheres juntos, e sim separado, um grupo só para homem e um grupo só para mulher. Por exemplo, imagina também que eu sei que, vamos imaginar Maringá. Maringá foi uma das cidades onde o presidente Jair Bolsonaro teve maior quantidade de votos do estado do Paraná. Aí imagina que eu quero fazer uma pesquisa para eu ter um panorama assim geral e eu vou pegar apenas 100 pessoas. E eu posso abranger todo o estado do Paraná. Mas não, eu vou lá e faço essa entrevista apenas em Maringá. Eu estou sendo fidedigno com meus dados? Sendo que eu já sei que a maioria de lá são eleitores de um candidato só? Não. Então, nesse caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma separação. Eu teria que pegar um local onde realmente tem uma maior pluralidade de candidatos que aquela população quer eleger, para aí sim eu fazer a minha entrevista com resultados um pouco mais fidedignos. Então, deu para entender a diferença? A amostra aleatória é aquela que você pega dentro de uma urna o nome de um modo aleatório. Então, quando tem essa parte da aleatoriedade, tanto a simples quanto a estratificada é do mesmo jeito. Só que a simples eu não faço nenhum tipo de separação. E a estratificada eu já faço a separação por extratos. Igual nesse caso, ela separou um extrato de homens e o extrato de mulheres. Agora nós vamos para a parte da amostra semi-probabilística. A amostra semi-probabilística ela é constituída por N unidades retiradas da população por procedimento parcialmente aleatório. Dentre as amostras semi-probabilísticas, nós temos a sistemática, por conglomerado ou por cotas. Qual que é essa amostra sistemática, né? Então, olha só, ela é constituída por uma quantidade de unidades que são retiradas de uma população segundo um sistema pré-estabelecido, então já não é aleatória. Por isso que o nome dela é sistemática. Por exemplo, se você quiser uma amostra constituída por 1/8 da população, você pode sortear um número que cai entre 1 e 8. Se for sorteado o número 3, por exemplo, deixa eu simplificar aqui para vocês, olha só. Então, olha só como que vai ser essa amostra estratificada, essa amostra semi-probabilística que eu estou mostrando aí para vocês. Eu coloquei aqui no total o nome de 24 pessoas. Aí eu falo para vocês que eu quero fazer uma pesquisa que vai levar em consideração um quarto dessa população. Um quarto dessa população que eu quero pegar. E como é um quarto dessa população, eu tenho que fazer a continha de 1/4 vezes 24. Quando eu faço isso, eu encontro 6. Então, significa que eu vou ter que fazer essa pesquisa com 6 pessoas. Então, eu tenho que selecionar dessas 24 pessoas, eu tenho que selecionar 6. Como que eu faria isso de um modo totalmente aleatório, que é aquele primeiro caso que a gente discutiu? De um caso totalmente aleatório, né? Uma amostra aleatória simples, eu colocaria o nome dessas 24 pessoas, ou o número de 1 até 24 dentro de uma urna, e eu ia tirar 6. Pronto, fácil.
como que eu faria a questão daquele estratificado? Por exemplo, eu não quero fazer essa pesquisa eu quero fazer essa pesquisa só com mulheres. Então, eu teria que separar em 2 estratos, primeiro onde tem só os homens, onde tem só as mulheres, e depois selecionar essa quantidade de 6 pessoas apenas nas mulheres. E nesse outro caso, da amostra sistemática, como eu quero, neste caso, selecionar 6 pessoas, que equivale a 1/4 dessa população, eu tenho que selecionar um número entre 1 e 4. Eu coloco esses números de 1 a 4 dentro de uma urna e eu seleciono. Vamos imaginar, alguém digita aí para mim no chat. Quem digitar primeiro já vai ser o número. Um número entre 1 e 4. 3, pronto. Então, colocaram ali o número 3. Então, esse vai ser o número que eu vou utilizar como base. A pessoa colocou o número 3, por quê? Porque ela quis. Faz de conta que eu fiz o sorteio que era o número 3. Então, eu vou pegar de 3 em 3, olha só. Peguei aqui, ó, deu Edson, o outro múltiplo de 3. Deu aqui o 6, depois deu aqui o 9, depois daria aqui o 12, depois daria aqui o 15. Então, olha só aqui um outro exemplo. Imagine que você quer obter uma amostra, continua sendo de 2% dos 500 pacientes de uma clínica, ou seja, você quer ter ali 10 pacientes. Daí você precisa de uma amostra de tamanho 10. Para obter a amostra, você divide esse total de pessoas, que é 500, por 10, e você encontra como resposta 50. Aí você sorteia um número entre 1 e 50. Se cair o número 27, por exemplo, aí você vai ter toda aquela lista igual aquela que eu acabei de mostrar para vocês. A minha finalizava no 24. Nesse caso desse hospital, a lista de paciente vai finalizar lá no 500. Então, eu teria que contar de 27 em 27. Então, o primeiro seria o quê? 27. Quem seria o segundo? 54. O terceiro, você teria que fazer a conta. E assim por diante. Até você conseguir obter no total esses 50 pacientes que você quer. Beleza? E aqui nós temos a amostra por conglomerado. A amostra por conglomerado, ela já é quando você quer fazer o agrupamento de uma junção por alguma razão específica. Por exemplo, o que significa asilo? Asilo, ele é um conglomerado de idosos. Um serviço militar é um conglomerado de adultos, jovens e teoricamente saudáveis. Então, por exemplo, imagine que você é um dentista que quer levantar dados sobre a necessidade de aparelho ortodôntico em crianças de 12 anos. Ele pode fazer o quê para ele ter resultados um pouco mais fidedignos, né? Olha só, a pesquisa dele é para saber a necessidade de aparelhos ortodônticos em crianças de 12 anos. Faz sentido ele fazer essa pesquisa no asilo? Nesse caso, não faz sentido. Ok? Ele tinha que fazer na escola. Pesquisa... Oi? Ele tinha que fazer na escola essa pesquisa. Exatamente. Então, daí você já vai para um conglomerado um pouco mais específico. Outra amostra também que nós temos é a amostra por cotas. A ideia é bem semelhante àquela de extrato, que você faz a separação, mas tem uma diferença básica. Você seleciona a amostra por julgamento e depois você confirma as características das unidades amostradas. Por exemplo, imagina que você quer fazer uma pesquisa sobre a preferência de modelos de carro. Você possivelmente irá entrevistar homens e mulheres com mais de 18 anos. Faz sentido ou não? Se você quer fazer uma pesquisa sobre a preferência de modelo de carro, faz sentido você entrevistar quem é menor de idade? A pessoa nem dirige. Sim, porque tem gente que entende menor de idade. Não, sim, mas eu falo, quando você pensa numa população como um todo, quem vai ter mais noção de qual é um tipo de carro que é eficaz? Uma criança que vai falar que prefere ter um Camaro, mesmo sem ter condições, e quando você já pensa em um adulto que provavelmente está tirando carteira e tem uma noção um pouco melhor? O adulto tem mais noção. Exatamente. E provavelmente você iria fazer a sua pesquisa em uma metrópole, em uma cidade, ou você ia fazer lá no sítio, bem afastado? Na cidade. Na metrópole, na cidade. Então, olha só, na proporção apresentada pelo censo demográfico, em termos de sexo, idade e renda, você sai às ruas para entrevistar determinada cota de pessoas com determinadas características. Imagina que eu passo para vocês um trabalho para a semana que vem, é claro que eu não vou passar porque vocês não podem sair na rua, né? Mas imagina que não tivesse o corona e eu falasse assim para vocês, pessoal,
vocês têm que entrevistar 30 homens, tem que ser homens, eles têm que ter mais de 50 anos, eles têm que receber mais de 6 e menos de 10 salários mínimos. Vocês concordam comigo que teria questão do julgamento? Que você iria olhar para uma pessoa e aí você iria julgar se você acha que a pessoa ela tem mais de 40 anos, mais daquela idade que foi informada ali de 50 anos, se ela tem essa aparência de ter mais que 50 anos, e pelo jeito que ela se veste, às vezes você também ia ter que julgar se ela recebe aquele tanto de salário que você está prevendo para essa sua entrevista. Então, nesse caso, por que a gente chama de amostra por cotas? Porque realmente você tem que ter uma característica muito bem definida. E uma amostra não probabilística ou de conveniência é aquela que realmente você escolhe porque é mais conveniente para você. Igual no meu caso, como eu sou o professor de vocês, é muito mais conveniente desenvolver uma pesquisa com vocês do que com uma outra turma de um outro professor. Por quê? Porque nesse caso a gente já tem contato direto, fica mais fácil essa questão de coleta de dados e tudo mais. Outra coisa, com quantas unidades a gente consegue compor uma amostra? Então, do ponto de vista estatístico, as amostras elas devem ser grandes para dar maior confiança às conclusões obtidas. Para entender as razões desse ponto de vista, imagine que em uma cidade existem 2 hospitais. Em um deles nascem, em média, 120 bebês por dia e no outro nasce 12. Então, vamos escrever aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui o meu hospital A e eu tenho aqui também o meu hospital B. Nesse hospital A aqui, por dia, nasce 120 bebês. Então, 120 bebês por dia. E nesse outro aqui, nasce 12 bebês por dia. Quando a gente faz a razão de meninos para meninas, a média é de 50% nos 2 hospitais. Então, é 50% a relação entre homens e mulheres. Aqui também é de 50% a razão entre homens e mulheres. Ou seja, aqui nasce nesse hospital A aproximadamente 60 mulheres por dia e 60 homens por dia. E nesse hospital B nasce 6 homens por dia e 6 mulheres por dia. Em uma ocasião, nasceu em um hospital 2 vezes mais meninos do que meninas. Em qual dos hospitais é mais provável que isso tenha acontecido? Qual que vocês acham? Hospital A. No hospital A é mais fácil que no B? Nasceu Sim. 2 vezes mais meninos do que meninas? Nasce mais neném? Hospital nasce mais bebês. Então, olha só, no hospital onde, para um estatístico, a resposta é óbvia, no hospital onde nascem menos número de crianças. A probabilidade de uma estimativa desviar-se muito do parâmetro é maior quando a amostra é pequena. Então, toda vez que a gente fala de uma amostra estatística, preferencialmente ela tem que ser uma amostra grande, ok? E como que a gente determina o tamanho de uma amostra? Então, na prática, o tamanho de uma amostra é determinado por algumas considerações reais a respeito do custo de cada unidade amostrada aqui por técnicas estatísticas. Mas também pode ser determinado pelo critério estatístico. Entretanto, mais importante é saber que não basta ter em mãos uma fórmula ou um programa de computador para estimar o tamanho da amostra. É preciso algum conhecimento prévio e uma boa dose de bom senso. A representatividade, a amostra só traz informações sobre a população da qual foi retirada. Não tem sentido, por exemplo, estudar os hábitos de higiene de índios bolivianos e considerar que as informações servem para descrever os hábitos de higiene de moradores da periferia de São Paulo. Então, eu tenho que identificar quais são os elementos da minha amostra e identificar como que elas podem ser representativas ou não representativas. Tá bom? Então, conclusões tomadas com base em amostras só tem sentido na medida em que as amostras representam a população. Então, podemos ir encerrando por aqui a aula de hoje. Tchau, tchau e até mais.